Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo domingo na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, 20 de novembro, a lição 9, ela tem como título O Rico e Lázaro. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Lucas, do capítulo 16, do versículo 19 a 31. E aqui Jesus, ele conta uma parábola para seus discípulos de um homem rico, que ele não menciona seu nome, e de uma pessoa pobre que se chama-se Lázaro. Lembrando que parábolas, elas não são afirmações para afirmar uma doutrina, elas são assim narrativas, assim explicativas, para ajudar assuntos assim complexos, assim de um jeito assim mais simples, assim como exemplos, né, para as pessoas entenderem as verdades espirituais. É um recurso assim didático, né, de uma forma de ensinar que Jesus utilizava. E o apóstolo Lucas, ele diz que o homem rico, ele se vestia assim todos os dias assim de púrpura, assim, um terno de linho finíssimo, né? E ele se ostentava todos os dias. E já o pobre Lázaro, que era um mendigo, né? Ele coberto assim de feridas, e ele ia à porta desse homem rico quase todos os dias e comia das migalhas que estavam no lixo que esse rico deixava. E a parábola conta que certo dia ambos morreram. E o pobre Lázaro foi para o céu, para o seio, né, de Abraão, junto, né, com os anjos. E já o rico foi para o inferno, onde ele era atormentado todos os dias. E pela parábola, né, o rico conversava, né, com Lázaro no céu e pedia que o pai Abraão tivesse misericórdia dele e que ele molhasse assim o dedo assim do Lázaro para refrescar a sua língua devido à quentura, né, os atormentos que ele sofria. Bom, vejam, meus amigos, a parábola contada por Jesus era para forçar, né, a inteligência e a sabedoria dos seus discípulos, para que eles pudessem entender a realidade que as riquezas, elas não garantem a felicidade eterna para ninguém, e que muitos sim estudiosos interpretam essa passagem, essa parábola de Lucas do capítulo 16, versículo 19 a 31, de forma literalmente errônea sobre o estado dos mortos, né? Que leva a conclusões de que não condizem o que estão nas Sagradas Escrituras, assim, porque parábolas é só uma forma didática. O que nós precisamos é ter muito cuidado com doutrinas baseadas assim, em textos isolados na Bíblia. E a parábola do rico e do Lázaro tem assim tem sido assim muito utilizada, né, por vários pastores e doutrinas como base para interpretações equivocadas. Primeiro tem que ficar bem claro que se trata de uma parábola contextualizada, né, conforme uma crença popular que havia se instalado na época no meio popular, e Jesus aproveitou a oportunidade para esclarecer a seus discípulos, né, e as pessoas que estavam em volta sobre o problema da riqueza que pode da riqueza, né, dos bens que pode atrapalhar as pessoas, e que nós temos que olhar também para o nosso próximo, coisa que esse rico não fazia. Que até, veja bem, os discípulos, assim, naquele momento, eles estavam assim meio confusos, né, com relação ao estado do homem após a morte.
E muitos acreditavam assim, em crendices, né, e superstições. Tanto é que quando os discípulos, né, viram Jesus à noite, né, andando assim, sobre as águas, antes que ele se identificasse, eles gritaram apavorados: é um fantasma, que está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 26. E foi justamente por isso que Jesus resolveu contar esta parábola, porque foi próximo na sequência isso aí. E vejam, nessa parábola do rico e Lázaro, após, né, as suas mortes, eles se conversavam, conforme diz, está lá em Lucas 16 e 24. Como se fosse assim o céu e o inferno estivesse assim um do lado do outro, né, próximo um do outro, até se tocarem assim umas pessoas com as outras, né, como aconteceu aqui no caso. E que nós observamos é que o rico, ele estava no inferno, né, em um sofrimento interminável, e Lázaro no céu observava tudo. Imagine você, né, você estando no céu e seu pai, a sua mãe estando no inferno, agonizando, e você se conversando com teu pai e com tua mãe. Você acha que o céu seria um lugar feliz? Mas acha mesmo? Bom, se fosse assim, as promessas de Jesus para todos nós seriam um engano. Porque ele diz que o céu não haverá tristeza nem dor. Afirmação de Jesus para nós, que está lá em Apocalipse 21, 4. O que Jesus quis mostrar a seus discípulos, né, e a nós, é que as riquezas, bens materiais, né, podem atrapalhar a nossa ida para o céu. Essa mensagem que Jesus queria passar para os seus discípulos. E se os avarentos, né, continuarem assim a insistir em sua incredulidade, ficarão de fora do reino dos céus. Que está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até 31. E um aprendizado de como nós devemos, né, tratar o próximo. Né? O que a gente nota aqui é que o pobre comia das migalhas do rico. O rico não tinha um mínimo de amor por ele, de chamá-lo para adentrar na sua casa, dar um prato de alimentação para ele. E Cristo quis mostrar que o status, né, e o reconhecimento social do mundo presente não são critérios de avaliação para a posição de recompensa futura para nós entrarmos no reino dos céus. Pois aquele que busca, né, a semelhança dos escribas e fariseus, como os fariseus da época, né, se julgam mais dignos, né, do favor divino, e podem ser os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus, porque eles estão fadados à perdição. Está lá em Mateus 23. E que todos nós podemos aprender que o destino eterno de cada pessoa é decidido aqui neste mundo. Porque após nós morrermos, né, a porta da graça se fecha. A pessoa fica em um sono profundo, morte, né? Ela fica lá morta, não escuta nada, não ouve, não fala. E só será despertada no juízo final. E nem mesmo Abraão, quando aqui nós vimos na parábola, né, de que o rico pede para o pobre que o Abraão intervisse e ajudasse a ele a amenizar o seu tormento. E aqui o que nós sabemos, né, que até Abraão, ele está morto. Ele está aguardando a segunda vinda de Jesus, nas mesmas condições com qualquer outro morto que tiver aí. O que nós já aprendemos, né, nas lições anteriores, e que não custa nós frisarmos um pouquinho mais,
é que o ser humano, ele não possui uma alma. O ser humano, ele é uma alma. Onde o homem, ele é composto, né, pelo pó da terra e mais o fôlego de vida. Aí ele passa a ser uma alma vivente. E é o que está ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 4, dito por Deus. Na realidade, a alma é o movimento de todo o corpo que nós fazemos. Por isso que Deus diz, se essa alma pecar, essa alma morre. Então é a pessoa que morre, né? E quando por qualquer motivo algum órgão assim vital morre, né, Deus retira esse fôlego de vida, né? E por isso que aqui nesta parábola não tinha como duas pessoas mortas estarem se dialogando, se conversando uma com a outra. E Jesus aqui queria levar seus discípulos a raciocinar, a eles pensarem. A história não é uma descrição literal da vida após a morte. É simplesmente uma parábola para que os discípulos entendessem que não é os bens que devem reger a nossa vida. E hoje em dia nós vemos assim, muitas pessoas querendo ficar ricas, né? Pessoas até velhas, né? Políticos, empresários. E eis que de repente as pessoas morrem e depois seus filhos ficam brigando aí, como nós estamos vendo vários casos aí, né? De pessoas ricas que morreram e que os filhos estão brigando pelos bens e a justiça não determina para quem quer. E é isso que ocorre, e ainda deles se perderem, eles podem levar as famílias a se perderem, porque a ideologia deles de riqueza é esta. E por isso que essa parábola nos dá um alerta que nada deve reger a nossa vida, a avareza, e sim o que Deus revela através das passagens bíblicas, né? Diretas, claras, né? Você lendo o texto e contexto, para você entender as coisas que Deus tem para todos nós. E Jesus nessa palavra quer dizer a nós que não é ambição, a ostentação, como mostrou aqui o rico, né? Que ele deve moldar a nossa conduta, mas sim a legislação divina revelada através da sua palavra, né? A Bíblia, onde nós devemos obedecer os seus estatutos e mandamentos para nós entrarmos no reino dos céus. E é por isso que Deus, através do Espírito Santo, ele tem alertado todas as pessoas para que elas aceitem Jesus como Salvador. E com isto, ele quer te dar esse presente que chama-se salvação. E Jesus, com isto, quer levar todos nós para as mansões celestiais. Quando nós aceitamos a Ele, Jesus como Salvador, e seguimos os seus mandamentos e estatutos. E lá no céu estaremos todos nós nas bodas do Cordeiro, nas bodas de Jesus. Um lugar onde não haja mais dor, mais morte, mais sofrimento, mais tormentos, né? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.